grata satisfação venho aqui hoje comentar com os irmãos, com os amigos, colegas, a respeito de temas relevantes relacionados à nossa fé. Quero, de antemão, parabenizar a editora Reflexão pelo projeto que vem crescendo cada dia mais, agregando, chamando para este conjunto de obras autores de ponta, a exemplo do professor Carlos Augusto, que publicou recentemente este livro que foi comentado agora sobre expiação ilimitada, extraordinário. Tive a oportunidade de compulsá-lo em alguns momentos, realmente um texto que merece uma leitura bastante atenta. Eu não tenho a eloquência do professor Carlos Augusto, mas quero compartilhar com os caríssimos nesta noite alguns temas que vêm me preocupando já há algum tempo. Bom, observemos. Quando nós falamos em pelagianismo e semipelagianismo, algumas questões imediatas vêm à nossa mente. Principalmente o leigo, ele se questiona, que coisa é esta? Quem é, afinal de contas, Pelágio? E qual atrito ou questionamentos estão relacionados com o chamado pelagianismo? E mais ainda, afinal de contas, muito se diz que Armínio é ou semipelagiano ou pelagianista, ou pelagiano ainda. Então, nesta noite nós vamos comentar um pouco sobre isto e, quem sabe, desmontar algumas lendas que acampam ao nome ou ao lado do nome de Armínio. Pois bem, a história, ela costuma arquitetar, de certa maneira, algumas caricaturas relacionadas a certos personagens históricos. E Jacó Armínio, ele está dentro deste contexto. Ele é, de certa maneira, carregado por certas caricaturas, sobretudo após o Sínodo de Dort e também no que diz respeito ao calvinismo, sobretudo ao segmento do calvinismo norte-americano e também parte do calvinismo europeu. Ou seja, tingiram uma caricatura de Armínio que, de certa maneira, e vamos verificar hoje, não tem nada a ver com Jacó Armínio. É muito curioso isto, porque se em dado momento começamos a repetir que determinada pessoa disse tal coisa, e repetimos isto enfaticamente por diversas vezes, cria-se um mito histórico que, de fato, tal pessoa diz isto. Nós podemos até destacar algumas caricaturas da história do Brasil. Por exemplo, na cabeça do homem comum, Getúlio Vargas é um grande homem portador de um espírito democrático. Mas se esquece, do ponto de vista dos fatos, que Getúlio Vargas foi um dos maiores ditadores que esse país já teve. Como bem sabemos, ele exerceu um governo tirânico de 1930 até 1945, com mão de ferro, um grande ditador. E, curiosamente, ele é visto na conversa de boteco como um grande homem de um espírito democrático. Mas não. Se não tivesse morrido, talvez ainda hoje estaria no poder. Quem sabe estaria no Brasil, no poder no Brasil, como uma espécie de imperador. Então, esses mitos estão muito esparramados. Posso citar ainda, por exemplo, o grande mito brasileiro Tiradentes, que é apresentado, inclusive, com uma caricatura muito próxima à imagem de Jesus Cristo. E por quê? Bem sabemos que, quando foi proclamada a República, o Brasil estava carente de heróis, carente de grandes símbolos. Então, após o golpe
da República, localizaram Tiradentes, que foi esquartejado e morto, enfim, se envolveu no contexto da Inconfidência, derramou sangue por uma causa, e a partir daí resgatou-se no imaginário popular a imagem, repito, de Tiradentes como o grande herói do Brasil, e nos afrescos que nós encontramos relacionados a Tiradentes, ele muito lembra Jesus Cristo. Pois bem, feitas estas considerações preliminares, vale ressaltar o seguinte: Pelágio nasceu por volta de 350 e morreu nos idos de 420. Pelágio é um personagem histórico que eu costumo dizer que ele vagou sem lenço e sem documento. Pouco se sabe sobre ele. Ele não escreveu uma autobiografia, assim como fez Agostinho nas suas Confissões. E, por conta disso, já que ele não escreveu sobre ele mesmo, os seus opositores tiveram liberdade para falar a seu respeito. Afirma-se que Pelágio nasceu onde hoje nós denominamos Inglaterra, País de Gales, enfim, naquele contexto, naquelas ilhas. Não sabemos muito a respeito do que disse Pelágio, repito, a não ser aquilo que foi dito que ele disse. E eu não estou aqui para defender Pelágio, diga-se de passagem. Pelágio ele entra na história eclesiástica como o grande heresiarca. Quando se fala em heresia, vem à mente de muitos Pelágio, o herege de todos os tempos, e se dizia, inclusive, em certos tempos, aquele que deve queimar no inferno. Pois bem, caríssimos, talvez não seja bem assim. Talvez não seja bem assim. Repito, não estou aqui para defender Pelágio, mas pelo menos quero lançar dúvidas a respeito de tudo que se disse acerca de Pelágio. Isso é muito interessante, porque o que se escreveu sobre ele foi, aliás, o que chegou até nós sobre ele, principalmente no Brasil, ele tem, na verdade, há duas obras. Uma obra francesa da década de 30 e uma outra obra inglesa da década de 40, que se afirma ser de Pelágio. Tá? Mas, para nós, não temos certeza, efetivamente, do que Pelágio ou o que Pelágio escreveu. Pois bem, vamos considerar primeiro o contexto do Império. Nós bem sabemos que, quando falamos em história da Igreja, e entramos, inclusive, na chamada história da cristandade, existe um divisor de águas. E esse divisor de águas, bem sabemos, é Constantino. E sabemos, nesse contexto, que quando o cristianismo deixou de lado, ou deixou de ser uma religião de comunidades, manifestações de pequenos grupos de fé, e a partir daí o cristianismo se transforma em religião de Estado, era necessário que algumas concepções teológicas se transformassem em normas estatais. Então, vamos pensar aqui, estamos, num primeiro momento, em um cristianismo, em que se estabelecia a partir de pequenas comunidades, arquitetou-se o pensamento dos pais da igreja, e cada um deles ia desenvolvendo o seu pensamento. E não havia, nesse sentido, grandes perseguições ou grandes atritos teológicos. Não havia. Se alguém dissesse, olha, eu entendo que Jesus Cristo morreu apenas pelos eleitos, e o outro grupo dissesse, eu entendo que Jesus Cristo morreu, como eu entendo, por toda a humanidade. Pois bem, isso não abria espaço para perseguições.
O Estado não colocava o seu poder punitivo em busca destes indivíduos. Não havia, portanto, uma polícia estatal para punir aqueles que se manifestassem em algumas teorias teológicas. Entretanto, quando o cristianismo se transforma em um instrumento estatal para alcance das massas e para, de certa maneira, apaziguar algumas divergências imperiais, falar, ou pelo menos escrever aquilo que não estava na cartilha do Estado romano, abria-se espaço, pelo menos abria-se a oportunidade para que o teólogo, o escritor, fosse visto como não herege num primeiro momento, mas fosse visto como um opositor do Estado. Ou seja, esse sujeito era um candidato para ir para o doicode lá do Estado romano. Ele era um candidato para ser interrogado horas e horas pelo DOPS romano. Pois bem, Pelágio, ele teve esse probleminha, esse grande probleminha na vida dele. Por quê? Ele ousou pensar diferente de Agostinho de Hipona. Por quê? Agostinho de Hipona era o grande representante deste momento da junção da igreja com o Estado. Agostinho muito participou disso, porque quando Agostinho escreveu, ele foi adotado como o teólogo do Império. E a teologia agostiniana foi tão forte, tão significativa, que desde lá os idos do século IV até o século V, Agostinho morreu em 430, o pensamento de Agostinho, portanto, desde o século IV e V, ele reinou de maneira exclusiva até a modernidade. Foi quando surgiu a modernidade, com inclusive Descartes, a perspectiva cartesiana, a dimensão do cogito. Com Descartes já não se falava mais creio, logo existo, mas sim penso, logo existo. Então, com isto, Agostinho foi deixado de lado, e um pouquinho mais à frente, a estrutura, digamos assim, de poder eclesiástico, deixou de lado Agostinho e adotou Tomás de Aquino. Por quê? Porque Agostinho sempre teve alguns pontos de deslize na sua teologia. O pensamento de Agostinho, ele não é cristalino, como pensam alguns. Nós encontramos um Agostinho de Hipona dúbio em muitos momentos. Então, por conta disso, e claro, outros assuntos também, mas em decorrência disso, sobretudo, Agostinho é deixado de lado, porque toda a teologia construída na Idade Média, ela partia de Agostinho, seja para criticá-lo, ou fosse, inclusive, para afiançá-lo. Então, por conta disso, Agostinho ele se transforma no grande autor da Idade Média e também abre espaço para as grandes controvérsias teológicas que ainda hoje nós não superamos. Então, observem que coisa curiosa. Inclusive, eu tive o privilégio de publicar pela Reflexão, recentemente, um livro chamado Santo Agostinho no Banco dos Réus. Santo Agostinho no Banco dos Réus. E esse livro tem me dado um certo trabalho, viu? Porque, de repente alguém diz, como você ousa falar mal de Agostinho, colocá-lo no banco dos réus em um típico julgamento com autor, réu, testemunha e etc. Então, nesse texto, eu coloco, por isso que estou citando isso, eu coloco Pelágio acusando Agostinho de Hipona na trama. Então, Pelágio acusa Agostinho de Hipona, de Agostinho de Hipona ter atentado contra a honra de Pelágio. Então, Pelágio acusa Agostinho de ter cometido crime contra a honra. Então, por que isto? Por que esse texto? E qual a ligação desse texto com a minha fala hoje? Observem só.
que nós estamos discutindo hoje, arminianismo, calvinismo, arminianismo de coração, arminianismo de intelecto, calvinismo e as suas diversas variações, tudo isto começa lá atrás, no século IV. Tudo isso começa com Agostinho de Hipona, o queridinho do Império, e Pelágio. Então, o que ocorre? Como eu disse há pouco, Agostinho de Hipona ele é um pensador dúbio. Por quê? O demérito não é dele ter mudado as suas posições teológicas, mas acontece que Agostinho de Hipona ele mudou muito as suas posições teológicas. Nós temos o Agostinho de Hipona, que é o conhecido por muitos, que é o Agostinho de Hipona que escreveu o Livre-Arbítrio. Então, essa edição, o Livre-Arbítrio, que circula na maioria, quiçá todos os seminários do Brasil e do mundo, este livro, O Livre-Arbítrio, de Agostinho de Hipona, apresenta um Agostinho de Hipona em uma primeira fase do seu pensamento, que eu chamo, e acho interessante consigná-lo, como Agostinho Jovem. E aí nós todos conhecemos a história, o próprio Agostinho diz a respeito disso. Agostinho ficou 9 anos com os maniqueus, se torna um ardente maniqueu, e eu imagino Agostinho, enquanto maniqueu, circulando pelas ruas, castigando o corpo, essa coisa toda típica de uma visão bipartida do bem e do mal, onde o corpo, entendia Agostinho nessa fase, enquanto maniqueu, o corpo é a prisão do bem. O corpo é a peste da humanidade. Inclusive, ainda nos dias de hoje, nós encontramos certos segmentos religiosos que têm um pensamento muito próximo, né? A carne. Cuidado com a carne, irmão. A carne. Então, essa história toda é muito próxima ao maniqueísmo, que Agostinho passa a lutar depois que ele se desliga deste grupo dos chamados maniqueus. Mas onde eu quero chegar aqui? Agostinho anti-maniqueu, ou seja, Agostinho na controvérsia antimaniqueia, ele sustenta que o homem é dotado do livre-arbítrio quase que de maneira plena. Por quê? Os maniqueus afirmavam que o homem não tinha livre-arbítrio. Os maniqueus, repito, afirmavam que o homem, portanto a humanidade, não era dotada de livre-arbítrio. Agostinho se defronta com esta questão e diz, existe o livre-arbítrio sim, porque o livre-arbítrio foi concedido por Deus, o homem é dotado de livre-arbítrio. Só que nessa controvérsia antimaniqueia, Agostinho ele exalta de certa maneira o livre-arbítrio, de modo que ele chega, em muitos instantes, não a insinuar, ele chega a ser direto no texto o livre-arbítrio, em afirmar que o homem é capaz de alcançar o bem pelas suas próprias forças por meio do livre-arbítrio. Então, nós temos nesse sentido um Agostinho que, de certa maneira, reconhece, afirma que o homem pode praticar boas obras, e alcançar o sumo bem pelas suas próprias forças, valendo-se do livre-arbítrio. Pois bem, num outro momento, Agostinho, que cerca de 15 anos após, ele muda de posicionamento. Por quê? Agostinho ele começa a debater com Pelágio. Então surge aqui o atrito de Agostinho e Pelágio. Agostinho, debatendo-se com Pelágio, ele chega a dizer o seguinte: olha, o homem não tem um livre-arbítrio tão potente assim. Tão, digamos, um livre-arbítrio tão livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio, sim, mas não é bem neste contexto. Agostinho de Hipona, no segundo momento, ele afirma que para alcançar a salvação, para alcançar o sumo bem, o homem se coloca diante da participação com Deus.
Seria algo mais ou menos como num típico culto em algumas das igrejas esparramadas pelo Brasil, onde se diz, dá o primeiro passo, que Deus vem e te alcança. Ou seja, surge um Agostinho semi-pelagiano. Na segunda fase, Agostinho ele se coloca diante daquilo que eu chamo de colaboracionismo. Ele passa a acreditar, a sustentar, que o homem, primeiro, coloca em pé o seu livre-arbítrio e depois, onde ele não consegue mais avançar em direção ao sumo bem, o Senhor o alcança. Então, há uma colaboração do sagrado com o livre-arbítrio. Mas Pelágio, diante desta afirmação de Agostinho, que nós bem sabemos, Pelágio sustentava um livre-arbítrio extremado, ou seja, para Pelágio, bem sabemos disso e ouvimos em muitos momentos, para Pelágio a queda, ela não atacou, ela não anulou o livre-arbítrio. Então Agostinho, nos seus últimos escritos, Agostinho, para citar um, tá? O Dom da Perseverança, o mais extremado. Agostinho, ele afirma que o homem está totalmente perdido. E aí surge a doutrina agostiniana, que tomou conta da cristandade no sentido da depravação total. O homem está totalmente depravado, e por conta dessa fase antipelagiana, Agostinho sacrifica o livre-arbítrio no altar pelagiano. Ou seja, na peleja que ele tem com Pelágio, tem uma suposição, e me permitam uma suposição. O problema agostiniano é que Agostinho de Hipona, ele não admitia perder um debate. Então, por conta disto, Agostinho de Hipona, Agostinho velho, como eu chamo, ele sacrifica o livre-arbítrio, e é a partir daí que Agostinho diz, o homem não tem forças nenhuma para alcançar o sumo bem. Então, a partir disto, Agostinho, ele constrói uma doutrina, uma perspectiva teológica em que abre-se espaço para a predestinação absoluta. Porque Agostinho, repito, deixa de lado o livre-arbítrio, sacrificou completamente, eleva a soberania de Deus, e por conta disto, nós temos um terceiro Agostinho de Hipona. É por esse motivo, sempre que eu me deparo com uma discussão acerca de Agostinho de Hipona, eu tenho notado o seguinte, às vezes eu vejo debates diversos sobre Agostinho de Hipona. Na academia, isso é muito comum, seja na faculdade de filosofia, na faculdade de teologia, de história das religiões, religiões comparadas e por aí vai. O que acontece? Eu vejo pessoas defendendo teorias agostinianas e discutindo entre si a respeito de Agostinho, mas a gente passa a observar, todos eles estão certos. Em muitos momentos, todos eles estão certos, mas a grande questão é, de qual Agostinho você está falando? Qual fase agostiniana você, neste momento, levanta a discussão? Pois bem, então só para destacar aqui, caríssimos, eu levantei nestes meus apontamentos, porque eu disse no início da minha fala, que Pelágio, ele tem um problema sério, ele segue na marginalidade teológica da religião do império, só que tem algo interessante para considerarmos. Quando nós nos deparamos com grandes historiadores da religião, ou historiadores de um modo geral, citar aqui um exemplo de Will Durant. O Will Durant, ele faz uma citação muito interessante, e ele apresenta documentos históricos no sentido de que,
parte significativa da cristandade, quando eu digo cristandade, bem, vale ressaltar, estou falando do cristianismo mais Império Romano e mais império, mais facções de poder, né? Então, quando nós nos deparamos com esta dimensão, Pelágio pouco escreveu, nada chegou até nós, ou muito pouco, o que sabemos diz respeito ao que seus inimigos escreveram, enfim. Isso nós já ouvimos aos montes. Agora, o que acontece? O problema é o seguinte, não foi apenas Agostinho que falou acerca da teologia de Pelágio. Nós temos 3 outros pensadores da igreja que falaram acerca de Pelágio. Falaram muito mal de Pelágio. E olha só, um é conhecido, como eu já disse, Agostinho de Hipona, o outro é São Jerônimo, e ainda nós temos Paulo Crósio, que também apresenta críticas. Olha, diz o seguinte, olha, observe só, Pelágio disse tal coisa. Então, são 3 testemunhas que construíram a posição teológica de Pelágio. Se nós estivéssemos em um tribunal, bastaria uma testemunha convincente para sustentar uma tese, seja de defesa, fosse uma tese de acusação. Mas quanto a Pelágio, nós temos 3. E bem sabemos, né? Agostinho, tudo bem, posso falar o queridinho do império, essa coisa toda, mas temos João Crisóstomo também, não temos, desculpem, São Jerônimo. São Jerônimo não tinha uma veia tão polemista como Agostinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu juntei desses 3 autores antigos, 14 posicionamentos de Pelágio. E vale dizer, Pelágio teve muitos seguidores, bastava aqueles que aquelas pessoas que não gostavam do Império Romano, tinham uma certa antipatia, saíam de Agostinho e ia para Pelágio. Algo do tipo, se é governo, eu sou contra. Então, observemos o seguinte, algumas posições de Pelágio, eu listei 14 neste livro que publiquei pela Reflexão, mas não vou destacar as 14, mas olha só alguns apontamentos. Então, só para repetir, peguei esses 3 autores antigos e fiz um filtro do que eles diziam a respeito de Pelágio. E encontrei 14 proposições, 14 teses pelagianas. Então, observem só. Destaco a primeira. Posso citar aqui. Tese 2, para ficar mais fácil. Toda a criação é essencialmente boa e perfeita, pois deriva da perfeição de Deus. Com isso, Pelágio rejeita a depravação total. Tese 3. A natureza humana criada é boa e restou inalterada. Inalterada após quando? Após a queda. Mais à frente, tese 3. Não há pecado herdado e, portanto, não há de se falar em pecado original. Tese número... Deixa eu ir para saltar aqui algumas teses. Tese número 8. A graça facilita a prática da bondade e da justiça, mas ela não é essencial, não é necessária, portanto, pois o homem poderá atingir tais bens, as boas obras, por mérito da sua própria natureza, boa e perfeita. Curiosamente, pessoal, era isso que Agostinho muito sustentou lá no livre-arbítrio da vontade, no seu texto, o livre-arbítrio. Pois bem, para finalizar aqui, tese 13. A vida eterna é concedida de acordo com os méritos do indivíduo. Bom, o pensamento de Pelágio, ele foi declarado herege, bem sabemos disto, lá em Éfeso 431.
Então, é a partir daí que surge a história do super-herege. Se Pelágio estivesse nos dias de hoje, quem sabe nas revistas Marvel, ele teria uma camiseta escrito super-herege, justamente por conta do Concílio de 431. Pois bem, mais à frente surge o semipelagianismo, que, na verdade, não surgiu com força após Pelágio. Não. Mesmo após a época mesmo no momento que Pelágio vivia, já havia um pensamento, uma variação, um pensamento variante, portanto, uma via alternativa, que foi denominada historicamente como semipelagianismo. O que acontece? O semipelagianismo ele foi, sobretudo, difundido no Império, na cristandade, portanto, por João Cassiano. Por isso que vem o termo cassianismo, né? João Cassiano, ele, na verdade, ele não queria se aproximar de Pelágio. Sabe por quê? Pelágio foi considerado como o grande maldito do Império. O grande maldito. Então, Cassiano, ele quis se aproximar de Agostinho. Então, por isso que a gente pode chamar também, ao invés de semipelagianismo, de semi-agostinianismo. Por quê? Cassiano, ele resgata um Agostinho que já foi abandonado pelo próprio Agostinho. E faço melhor compreender. Cassiano, ele passa a defender aquilo que Agostinho sustentava na sua segunda fase. Então, por conta disto, mais uma vez, Agostinho entra em cena. Então, bem sabemos, vamos destacar aqui, o que sustentava o semipelagianismo nesse momento? O semipelagianismo defendia o pecado original, inclusive a transmissão do pecado original. Então, aqui já se distancia do pelagianismo, são coisas distintas. No pelagianismo, não se sustentava a transmissão do pecado original. Então, no semipelagianismo nascente, que eu posso chamar também de semi-agostinianismo, o que acontecia? Se sustentava que a natureza humana ela não estava totalmente perdida, e por conta disso, ainda havia uma réstia, forças no livre-arbítrio humano, para que ele, com a ajuda divina, alcançasse o sumo bem, praticasse boas obras. Este semipelagianismo, vamos utilizar aqui o termo mais comum, esse semipelagianismo, ele também foi reconhecido como uma heresia no Sínodo de Orange em 581. Ou seja, também estamos diante de uma manifestação que, de certa maneira, perdeu. Perdeu de quem? Perdeu no debate agostiniano. Porque mesmo após a morte de Agostinho, ainda assim ele foi o grande teólogo. Então, por que eu fiz esse plano de fundo? E meu tempo já está quase se esgotando, né? Então, olha só, pessoal. Não dá para nós falarmos acerca do calvinismo e arminianismo, deixando de lado esse pano de fundo histórico, religioso e político. Porque vale dizer o seguinte, a potencialidade desta dimensão política, da discussão que estamos envolvidos em muitos instantes, ela se manifesta sobretudo no Sínodo de Dort, bem sabemos disso. E ainda hoje, repito, ainda hoje, há uma discussão política relacionada a esse assunto que estamos a enfrentar. Mas deixemos isso, pelo menos um primeiro momento, de lado. Então, observemos o seguinte. Vamos aqui, e me permitam, fazer algumas considerações. Eu entendo, e tenho dito isto abertamente sempre que posso, é uma tremenda
desonestidade intelectual afirmar que Armínio era pelagiano ou semi-pelagiano. Por que isto é um absurdo, uma falta de honestidade intelectual? Por duas razões, pelo menos. A primeira razão é a seguinte: nos escritos de Jacó Armínio, ele se apresenta como um grande opositor de Pelágio. Ele se apresenta como opositor de Pelágio. Então, inclusive, vai dizer, era necessário que Armínio assim fizesse, porque ele resolveu e decidiu seguir uma linha alternativa da posição político-teológica dominante. Então, qual era o grande risco, não de Armínio somente, mas de qualquer pessoa que viesse contestar ou falar mal da estrutura política que foi abraçada, aliás, da estrutura religiosa e estrutura teológica que foi abraçada pelas estruturas políticas do século XVI. O grande risco era ser taxado como herege. E a partir do instante que o estigma de herege fosse lançado em face de um indivíduo, a consequência disso era o seguinte: ele se tornaria como um pensador maldito, e sendo um pensador maldito, seria rapidamente abandonado e esquecido. Por quê? Não era algo tranquilo no século XVI, XVII, em plena dimensão em que se manifestava em alguns locais da Europa, sobretudo, a Inquisição. Então, por conta disso, Armínio teve o zelo, o cuidado, de destacar que ele não era pelagiano. Só para citar aqui, para não ficar somente na minha fala, por quê? Se nós estivéssemos diante de um tribunal, precisaríamos mostrar uma prova, né? Eu tenho aqui uma prova que vale destacar. Observem só, aqui. Armínio, na sua obra chamada Uma Dissertação sobre o Sentido Verdadeiro e Genuíno do 7º capítulo da Epístola aos Romanos, um texto bastante conhecido, que está nas obras de Armínio recentemente publicadas aqui no Brasil, volume 2, página 195. Só para citar uma passagem. Armínio chama Pelágio de herege. Literalmente. Mais à frente, na página 196, Armínio chama Pelágio de falsário. E mais ainda, chama Pelágio de o grande falsário. Isso se repete em muitos momentos nas obras de Armínio. Mais à frente, Armínio ele destaca, e aqui me permita uma leitura rápida, Armínio, a respeito da condição decaída do homem, ele diz o seguinte: em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Pelágio dizia exatamente o contrário. Pelágio dizia que o homem por si só poderia fazer o que é bom por meio do seu livre-arbítrio. E segue ainda Armínio. Pois é necessário que ele, o homem, seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos seus poderes, por quem? Por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo.
para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que é realmente bom. Acerca do livre-arbítrio, Armínio diz o seguinte: o livre-arbítrio humano não está, para o verdadeiro bem, apenas ferido, enfermo, inclinado e debilitado, mas ele não tem poder algum, exceto quando animado pela graça divina. Caríssimos, como sustentar, a partir daquilo que escreveu o próprio Jacó Armínio, que ele era pelagiano, ou seguia ou sustentava alguma variante do pelagianismo? Isso não se sustenta. Armínio é um dos personagens históricos que tem sofrido sistematicamente acusações levianas a respeito da sua forma de pensar a relação do homem com o sagrado, a relação do homem com o Senhor. E eu tenho me esforçado bastante em desmantelar muitas destas caricaturas que são apresentadas acerca de Armínio. O problema disso, o problema das montagens dessas caricaturas, diz respeito ao próprio desconhecimento daqueles que se dizem arminianos do pensamento de Armínio. Então, nós encontramos no Brasil, e eu tenho estudado já há algum tempo alguns segmentos religiosos, e tenho notado, há segmentos religiosos que se dizem arminianos, mas na verdade são ou pelagianos ou semi-pelagianos. Isso não é por maldade, é por uma má compreensão. Então, esse grupo, o grupo que eu chamo de pelagianos inocentes, ou semi-pelagianos inocentes, este grupo, me permitam, é um grupo que está de boa fé, mas praticando, ou pelo menos sustentando na fala, no seu cotidiano, na liturgia, tem sustentado aquilo que não afirmou Armínio. Agora, o que me deixa bastante preocupado é encontrar intelectuais que leram Armínio, conhecem o pensamento de Armínio, mas preferem mentir acerca do que ele disse, ou entram na onda da difamação deste personagem histórico. Com isto, eu não quero dizer aqui, longe disso, que Armínio é um teólogo sistemático com 100% de segurança no que disse. Não. Há alguns pontos de Armínio que eu, particularmente, não concordo. Há certos pontos que eu entendo que ele poderia avançar um pouco mais. Entretanto, eu compreendo muito bem o que aconteceu com Armínio. E a história nos demonstra isso. Armínio, ele, ao invés de ter escrito, quem sabe, uma sistemática, instituições da religião protestante, ele se envolveu com polêmicas. Na verdade, por que isto? Armínio era um polemista de mão cheia. Ele se envolveu em muitas polêmicas, e a partir dessas polêmicas ele foi desenvolvendo o seu pensamento. Como bem sabemos, ele morreu muito jovem, não teve tempo para construir a sua, digamos assim, a sistematização do seu pensamento. Então, cabe a nós, portanto, gerações posteriores, buscarmos no todo do pensamento de Armínio a sua estrutura, como fizeram os remonstrantes, inclusive, mas a sua estrutura de pensamento a respeito de temas cruciais para a fé cristã. Então, a partir disto, vale destacar, não foi apenas Armínio que não construiu uma sistemática, etc. Agostinho fez o mesmo. O pensamento de Agostinho é pulverizado em diversas das suas obras, cartas, aconselhamentos e tudo mais. Mas, mesmo assim,
Agostinho ele tem aí uma construção, pelo menos uma imagem, digamos, uma imagem teológica que está livre de, quem sabe, acusações tão ferrenhas como nós encontramos com Armínio, ou no contexto de Armínio. Então, volto a dizer, um evento como este, um grupo de colegas que aqui se reúne neste momento, se apresenta, por certo, como aqueles que observaram que chegou o momento de desconstruirmos a maléfica caricatura que foi feita em relação a Armínio. E aqui estou eu, nesta noite, com esse objetivo, e por isso escrevi pelagianismo e semi-pelagianismo, mas com um objetivo de defender Jacó Armínio das falsas acusações que historicamente se assacaram, se construíram a seu respeito. Tem uma consideração muito significativa aos críticos de Armínio. Considero muito os críticos de Armínio, mas os críticos que, de fato, pegam o pensamento dele, trechos com honestidade, e, a partir daí, desenvolvem teses, às vezes fantásticas, criticando Armínio. Mas fico extremamente irritado, repito, quando me deparo com intelectuais, até brilhantes pelo Brasil afora e fora do país também, até brilhantes, que teimam em não criticar, ao invés de criticar diretamente Armínio, teimam em criticar aquilo que o senso comum tem dito a respeito de Armínio. Esse é um desafio para todos nós, e, finalizando a minha fala, eu parabenizo a editora Reflexão pelo trabalho que tem feito para resgatar o pensamento de Jacó Armínio aqui em território nacional, e certamente levará a construção intelectual a respeito deste pensador para outros países, para outras línguas também. E tenho também festejado, sempre que eu me deparo com intelectuais de mão cheia, de vanguarda, que muito bem apresentam o pensamento de Jacó Armínio. Aqui temos o professor Augusto, que fez uma explanação belíssima, e cada vez mais, quando me deparo com estudos sérios de Armínio, ou acerca de Armínio, eu tenho tão somente que festejar. Para finalizar a minha fala, portanto, digo o seguinte: a academia, os espaços de culto, os espaços em que celebramos a vida, são sempre espaços de honestidade. Chegou o momento de nós, cada vez mais, cobrarmos honestidade no contexto da discussão Armínio e, digamos, calvinismo. Chegou o momento de honestidade, porque quando há honestidade, o palco fica mais tranquilo para a discussão. Caríssimos, boa noite, obrigado por me ouvir. Wellington, não sei quais serão as próximas manifestações.